Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui. O Christian está descrevendo para o Dava o comportamento e as características de uma pessoa que está na vida de retirada, né? Chama Vanaprastha. Ele fala assim: não se deve ver como realidade última aquelas coisas mundanas que obviamente perecerão. Com a consciência livre do apego material, a pessoa deve se retirar de todas as atividades destinadas ao progresso material nesta vida e na próxima. Então, qualquer coisa que destinar ao progresso material nessa vida ou na próxima, a pessoa deve sair fora. E no significado, a Thyara Deva, né, o mestre espiritual, explica que talvez alguém duvide de como é possível um cavalheiro se retirar da vida familiar e viver como um mendigo, comendo alimento modesto. O senhor aqui responde que comida suntuosa ou saborosa, bem como todos os outros objetos mundanos, como o próprio corpo, nunca deve ser visto como a realidade última, pois, obviamente, são itens perecíveis. A pessoa deve se retirar de programas materiais destinados a intensificar a qualidade de sua ilusão, tanto nesta vida quanto na próxima. Então, qualquer coisa que é temporária, né, o corpo, qualquer programa que é temporário, a pessoa ela deve se retirar, não deve estar apegada, né? Que já fala, né, na Bhagavad Gita isso, né? Na Teshura Mate Buddha, Dukkha Jonaya Evate, que as coisas passa de aboga Dukkha Jonaya Evate, o prazer que vem desse sentido, né? O contato dos sentidos com os objetos é um prazer material, mas na realidade ele é uma fonte de miséria, porque ele tem um começo e um fim. Então assim, a pessoa sábia na Teshura não está nessa. Ramate Buddha. Os sábios não desfrutam nessa coisas temporárias. Isso aqui que está confirmando. Então, continuando assim, mediante a lógica, deve-se considerar o universo que está situado dentro do Senhor e o próprio corpo material que constitui a mente, de mente, fala e ar vital, como sendo, em última análise, produtos da energia ilusória do Senhor. Assim situado no eu, deve-se abandonar a fé nessas coisas e jamais voltar a fazer delas um objeto de meditação. Um transcendentalista erudito que se dedica ao cultivo de conhecimento e que por isso está desapegado dos objetos externos, ou meu devoto que desapega até mesmo do desejo de libertar-se, ambos negligenciam aquelas deveres que se baseiam em rituais parafernais externos. Desse modo, sua conduta está além do âmbito das regras e regulações. Então, agora Krishna vai falar agora são as características de um Paramahansa, que é um sannyasi renunciado nele. Até as regras e regulações, ele está acima das regras e regulações. Então, no significado, isso explica que a gente não pode tentar imitar artificialmente essas pessoas, né? Porque eles realmente estão além do conceito corpóreo. Se nós ainda temos luxúria no coração, desejos materiais, então nós não somos Paramahansa. Então, embora muito sábio, o Paramahansa deve desfrutar a vida como uma criança, indiferente à honra e desonra. Embora muito hábil, deve comportar-se como alguém retardado e incompetente. E, embora muito erudito, deve falar como um indivíduo insano. E, embora um estudioso versado nas regulações védicas, deve comportar-se de maneira insólita. Então, aqui fala que a pessoa assim, renunciada, ele não fica querendo exibir nada, ele evita, né, ser bajulado, ser adorado, que para ele é um problema, né? Agora, fala que todavia, quando a pessoa está em pregação é diferente, né? Que um Paramahansa, que não está ocupado na propagação da consciência de Krishna, todavia deve não apego à opinião pública, né? Mas o devoto puro do Senhor, que dedica a vida a propagar os santos nomes do Senhor, deve apresentar com muita habilidade a consciência de Krishna de uma forma agradável às massas, para que elas o aceitem. Aqueles que estão pregando devem tentar tornar popular o Senhor Sri Krishna, sem tentar promover seu prestígio pessoal em nome de progresso missionário. Então o pregador ele tem que estar sempre atento nisso, né? Está sempre tentando promover
se dar bem socialmente, bem aceito, né? Para propagar a consciência de Krishna, sem apego, sem tentar se autopromover em cima disso, né? O devoto nunca deve ocupar rituais frutivos mencionados na seção Karmakanda dos Vedas, que é a seção que promove atividades frutivas, né? Nem deve tornar-se ateísta, lógico, agindo ou falando em desacordo com os preceitos védicos. De modo semelhante, nunca deve falar como um mero lógico ou cético, nem tomar alguma partida de discussões inúteis. Então o devoto não perde tempo com essas coisas materiais mesmo, né? A pessoa santa jamais deve permitir que outros o amedrontem ou o perturbem. Da mesma maneira, jamais deve amedrontar ou perturbar os demais. Deve tolerar os insultos alheios e não deve jamais depreciar ninguém. Deve tolerar os insultos alheios, não depreciar ninguém. Jamais deve criar hostilidade contra ninguém em benefício do corpo material, pois assim ele não seria melhor que um animal. Então a pessoa que fica tentando se defender, né, o devoto está sempre preocupado em propagar a consciência de Krishna e defender Krishna e os outros devotos, mas para si mesmo ele não está preocupado em só ele confia em Krishna, depende de Krishna. Se às vezes a pessoa não obtém alimento adequado, ela não deve ficar deprimida. Ao obter alimento suntuoso, não deve regozijar. Fixa em sua determinação, ela deve compreender que ambas as situações estão sob o controle de Deus. Quando a coisa está boa, está ruim, a pessoa deve ver como Cristo está controlando tudo, né? Depender da misericórdia de Cristo mesmo. Caso necessário, a pessoa deve se esforçar, deve se esforçar para conseguir alimento suficiente, porque é sempre compulsório, é importante, é obrigatório, né? E adequado manter a saúde, né? Para ficar inanição, né? Quanto os sentidos, a mente e a vital estão em boa forma, pode contemplar a verdade espiritual e compreendendo a verdade, ela se libera. Então, o que você fala aqui, que a pessoa tem que ser pelo menos sana, né? Tem que ter o bom senso, né? Não, também ficar sem alimentar também não, né? O sábio deve aceitar o alimento, roupas e acomodações para dormir, sejam eles de qualidade excelente ou inferior, que vem sem esforço, né? Ele não fica atrás disso, mas ele deve procurar manter adequado, né? Através desses versos fica evidente que mesmo o sábio, o santo, deve ter uma considerável dose de bom senso. Então você ficar assim, não, eu vou ficar sem roupa, vou ficar sem comer, né? Não é que vai pregar, né? Aí continuando, né? A alma realizada já não vê nada separado de mim, pois sem conhecimento realizado sobre mim destitui tal percepção ilusória. Não. A alma realizada já não vê, né? Realizado sobre mim, visto que o corpo e a mente materiais estejam acostumados antes a essa espécie de percepção, pode às vezes perceber que ela volta a ocorrer, mas na hora da morte a alma auto-realizada alcança opulência iguais a mim. Então, é lógico, nós estamos aqui há milhões de vidas, né? Então às vezes pode ter a mente pode voltar à mesma consciência corpórea, mas ainda assim está sempre lutando para voltar à consciência original, né? A consciência de Krishna. Quem é desapegado do gozo dos sentidos, sabendo que seu resultado é miserável, e deseja perfeição espiritual, mas não analisou com seriedade o processo de me alcançar, deve se aproximar de um mestre espiritual autêntico e erudito. Quer dizer, a pessoa que não desapegou, mas ela não consegue analisar seriamente, não consegue entender, então tem que aproximar de um mestre espiritual, né? Então aqui no significado fala isso, que descreve, né, que a pessoa desenvolveu. Agora o Senhor trata da situação daquela pessoa que deseja autorrealização. Então ele desapegou da vida material, mas carece de conhecimento perfeito. Então aqui fala a importância do mestre espiritual, né? Quem está seriamente inclinado a consumar a perfeição espiritual não deve hesitar em adotar a disciplina regular necessária para alcançar a perfeição máxima da vida. O tempo está determinado a alcançar. Tá bom? Vou continuar no próximo vídeo.